Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sentar. Reverendo Padre Silvano, Padres Domingos Sávio, Padre Fábio, paraninfos aqui presentes, reverendas irmãs, aqueles que nos acompanham também de casa. O novenário do padroeiro é sempre um tempo de graça para a comunidade paroquial. E sobretudo porque, neste momento, a comunidade aqui reunida nesta noite, primeiro participou da celebração da Santa Missa, que remete a Jesus crucificado, o santo sacrifício da missa, e agora, neste segundo momento, novenário em honra do padroeiro. Que essa comunidade tenha a graça de ter o próprio Jesus naquilo que há de mais expressivo para a nossa fé. Cristo crucificado. O apóstolo Paulo diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que são salvos, força e poder de Deus. É preciso ter sempre diante de nós a imagem do crucificado. Isso é uma marca dos católicos. Quando entramos na igreja, nosso olhar precisa fitar o crucificado, porque ali nós contemplamos o preço altíssimo da nossa salvação. E ao mesmo tempo, a contemplação de Jesus crucificado precisa despertar em nós, primeiro, o sentimento de gratidão. Gratos porque nada em nós poderia atrair o olhar de Deus, mas o Senhor olhou para nós com amor. Porque Jesus crucificado é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Diz a Escritura: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que veio Jesus fazer neste mundo? No credo de Nicéia e Constantinopla nós afirmamos: e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, por nós e para nossa salvação. A obra de Jesus é uma obra de redenção. Veio para padecer pelos nossos pecados. Quando ressuscitado, ele encontrou os discípulos de Emaús com o ar tristonho estampado no rosto. Ele pergunta, e confundido com o forasteiro, os discípulos disseram: mas você não sabe o que aconteceu estes dias em Jerusalém? E narra todo o sofrimento do Cristo. Nós esperávamos que ele fosse libertar-nos, mas já faz alguns dias. Algumas mulheres do grupo dizem terem visto anjos, e que esses disseram que ele está vivo, mas a ele ninguém viu. E o Senhor Jesus diz: mas como sois lentos para crer em tudo aquilo que falavam a lei e os profetas. Não era necessário que o Cristo padecesse para entrar na sua glória. Portanto, Jesus crucificado já é nossa vitória. A vitória de Cristo, ela acontece na cruz. E nós não podemos nem separar estes dois momentos, a cruz e o sepulcro vazio. O texto que nós acabamos de ouvir do Santo Evangelho, segundo São João, mostra Jesus na tarde daquele dia da ressurreição, aparecendo aos apóstolos, primeiro a saudação do ressuscitado: a paz esteja convosco.
o grande dom do ressuscitado, a sua igreja, ao mundo, é a paz. O mundo fala tanto de paz, inclusive está dentro dos anseios da humanidade, desejar a paz. Mas se o Filho de Deus é a paz que Deus concede à humanidade, por que estamos batendo cabeça? No entanto, o Senhor Jesus diz que Ele nos dá a paz, mas não como o mundo a dá. Portanto, pedimos, Cordeiro de Deus, dai-nos a paz. E logo em seguida Ele sopra o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, o pecado daqueles a quem vocês perdoarem ficará perdoado. Esse momento é o momento que nosso Senhor institui o sacramento da confissão ou da penitência. No comentário inicial da novena, fala que através dos sacramentos, tudo aquilo que Cristo realizou e que manifestou a salvação da humanidade, todos os gestos de Jesus, todos os atos são salvíficos. E agora, através da administração dos sacramentos, a igreja confere a graça que Cristo conquistou para nós. O sacramento da penitência é a segunda tábua da salvação, como diziam alguns padres da igreja. Primeiro é o santo batismo, porta para os demais sacramentos, que nos torna filhos amados de Deus, que vem justamente para sanar o mal do pecado que entrou no mundo e que, ao entrar no mundo, tirou a ordem da criação, estabeleceu o caos. Portanto, o santo batismo nos confere essa graça, somos revestidos de Cristo. Paulo vai dizer, vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. E o batismo é necessário para a nossa salvação. Diz a Escritura, quem crê e for batizado será salvo. A igreja, quando ela batiza, ela cumpre o mandato de Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ensinei. A missão da igreja é essa: anunciar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, e proclamar a salvação de Jesus a todos. Uma vez na carta de Paulo a Timóteo está escrito que a vontade de Deus é que chegue a todos o conhecimento de Jesus Cristo. E nós não podemos negligenciar no anúncio da salvação em Jesus Cristo. Anunciar Jesus é anunciar salvação. Como diz o apóstolo Pedro no livro dos Atos, debaixo do céu não foi dado aos homens nenhum outro nome no qual possam ser salvos, senão no nome de Jesus. Portanto, o batismo é a porta para os demais sacramentos. Estamos irmanados em Cristo, membros da igreja. O germe da vida eterna é lançado em nossos corações e um potencial enorme para a eternidade. Quando Deus nos criou, Deus não nos criou em pecado, Deus nos criou em santidade. E Deus quer para nós isso. Isso é inquestionável. Sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Santidade e pecado são duas realidades que estão em choque dentro de nós. Aliás, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, ele já vai falar isso, né? Obras da carne, do espírito, a tal ponto quando estamos fortalecidos na graça, vencemos a inclinação desordenada para o pecado, que a igreja chama de concupiscência. Portanto,
recebemos o santo batismo, mas Jesus foi tão misericordioso, porque sabia ele que mesmo depois de batizados, a inclinação desordenada para o pecado continuaria em nós. Paulo chega a dizer, muitas vezes eu não faço o bem que quero, eu faço o mal que eu não quero. Nós não podemos nos acostumar com a realidade do pecado. O Papa saudoso Pio XII, já no seu pontificado, dizia que o mundo tinha perdido a noção do pecado. E nós vivemos num mundo onde parece que nada mais é pecado. Se perguntarmos às pessoas o que é o pecado, e fazer a distinção entre o pecado venial, o pecado grave, alguns chegam a dizer, é pecado quando a minha consciência me acusa. Se a minha consciência não acusa, não é pecado. Uma consciência laxa, uma consciência permeada da mentalidade mundana, tem capacidade de discernir o que é o que não é pecado? Porque para muitos parece que o pecado é definido pelo voto da maioria. Vamos perguntar aqui, quem acha que isso assim é pecado? Pronto. Alguns chegam até a falar isso. Isso assim já não é mais pecado? Mas por que não é? Porque todo mundo já está fazendo isso. Não muda. Ainda que a maioria esteja morra abaixo, né? Então, o que nos diz que é o pecado é a própria Sagrada Escritura. O Senhor nosso Deus nos revelou esta realidade triste do pecado e que precisa ser combatida por nós. O sacramento da penitência, ele vem justamente para curar as nossas almas. E como que é importante acorrer a este sacramento, até porque ele também está muito associado ao sacramento da Sagrada Comunhão. Para receber de forma lícita e que possa frutificar em nossas almas, precisa estar em estado de graça. Hoje parece que isso também as pessoas estão esquecendo. Eu falo isso muito lá na minha paróquia. Assim, me causa espanto. Filas de comunhão, aquela fila quilométrica. E no confessionário, aquele grupo reduzido buscando a confissão. Nós sabemos que Deus é um Pai amoroso e misericordioso. O Senhor Jesus, no Santo Evangelho, não condenou ninguém. O Senhor Jesus se aproximava, conforme os relatos do Santo Evangelho, dos pecadores. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores. Oba, que bom, Cristo veio para nós. A opção dele foi por nós. Mas agora tem uma pergunta que não quer calar. E nós? Fazemos a opção por ele? É preciso optar pelo Senhor. E necessariamente a opção por Cristo passa justamente por um arrependimento sincero dos pecados. Nós não podemos nos conformar com a mentalidade deste mundo, a tal ponto que hoje nós contemplamos uma sociedade que exalta o pecado, aplaude aquilo que é vil, desprezível, vergonhoso, infame, e se envergonha da virtude. Mas quando isso parte daqueles que desconhecem a mensagem de Cristo, da salvação, quando isso parte daqueles que vivem indiferentes à pessoa de Jesus, entregues aos deleites do mundo, a gente ainda vai compreender. Mas quando isso parte de um batizado, isso é doloroso. Nós não podemos nos associar àqueles que ofendem a Deus, que ultrajam. No entanto, no anúncio do Evangelho, a própria palavra de Cristo, ela ilumina as nossas almas. Estar na presença de Cristo é sempre ter consciência de que se é um pecador.
Eu gosto sempre de citar, quando falo sobre isso, aquela passagem do Santo Evangelho de Zaqueu, que Cristo foi passando, ele era de baixa estatura, resolveu correr à frente, subiu numa árvore para ver Jesus, e mais do que a vontade de Zaqueu de ver Jesus, foi de Jesus de ver Zaqueu, porque esqueceu todos que estavam ao redor, fitou os olhos lá na árvore. E nosso Senhor é de uma diplomacia, de uma caridade. Talvez muitos ali julgando Zaqueu, porque era chefe dos cobradores de impostos, o cobrador não era bem visto, o chefe então era o pior. Nosso Senhor não jogou os pecados de Zaqueu na cara dele. Nosso Senhor não disse, muito bem, você está aprontando, está roubando, e agora você vem aqui me ver, primeiro você muda de vida, depois a gente conversa. Não, nosso Senhor virou para ele e disse, primeiro chamou pelo nome, Zaqueu. Nesse momento pequenininho cresceu, esqueceu todo mundo e ainda me chamou pelo nome. E quando a minha criatividade sacerdotal é grande, quando eu leio esse texto, eu falo assim, eu acho que ele não desceu, eu acho que ele despencou naquele momento, ele caiu. E quando ele chegou na frente de Jesus, sem Jesus dizer nada, Senhor, se eu roubei alguém, eu quero devolver o quádruplo daquilo que eu roubei. Mas Jesus não acusou ele de nada. Mas na presença de Cristo, Cristo ilumina as nossas almas. E Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Quando que a salvação entra na casa? Quando nós nos arrependemos. Quando incorremos em falta grave, e o catecismo da igreja vai mencionar os 10 mandamentos como matéria grave, né? Precisamos nos afastar da comunhão. Precisamos acorrer o quanto antes ao sacramento da penitência. Porque se nós estamos afastados de Deus, nós ficamos suscetíveis, inclinados de forma tão desordenada. O sacramento da penitência precisa ser procurado por nós com frequência. O catecismo chega a falar de uma busca do sacramento da penitência com frequência, até para não relaxar a consciência. Mas não abusemos da misericórdia de Deus, porque hoje se fala muito também da misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus é para quem se arrepende. Não adianta querer ficar rolando na lama do pecado e ao mesmo tempo dizer, mas Deus é misericórdia, mas Deus é amor. Alguns, inclusive, só vão citar do Evangelho, não julgueis para não serem julgados. Mas no fundo, quando essa citação é lançada, não julgueis para não serem julgados, Deus é misericórdia, quase que a pessoa está dizendo, olha, eu sei que eu estou errado, mas eu quero continuar assim. Mas aí como que Cristo pode fazer a obra em nossas vidas? Não teria sentido se Jesus não confiasse à igreja este sacramento. Porque se a obra do Redentor é obra de misericórdia, é obra de redenção, de reconciliação, a igreja, enquanto continuadora da obra de Cristo, a igreja precisa contar com este sacramento, justamente para exercitar a reconciliação. Cada sacramento confere uma graça. O sacramento da penitência, ele vai nos libertando do pecado. Às vezes a reincidência no pecado causa-nos prostração, desânimo. Padre, eu tive aqui há 15 dias, me confessei, mas eu tornei a cair nesse pecado. A reincidência não pode trazer desânimo. Talvez seja uma arma sutil de Satanás, para justamente fazer com que permaneçamos na situação. É diante de Deus, quando
acorro a este sacramento, primeiro, estou arrependido, contrito. E o que é a contrição? Diz o catecismo da igreja, contrição é a dor na alma por ter ofendido a Deus. O catecismo chega a dizer contrição e atrição. Atrição é contrição imperfeita, saber que aquilo é errado, o medo da perdição eterna. Mas nós devemos buscar o sacramento da penitência e buscar o Senhor com todo o nosso coração, não por causa do fogo do inferno. Não. A motivação para sair do pecado não é o fogo do inferno. A motivação para sair do pecado é o amor de Cristo. É tudo que Cristo padeceu pela nossa salvação. Ora, se Cristo morreu na cruz para nos salvar e se passou por toda esta humilhação para nos tirar desta realidade de filhos degredados de Eva, herdeiros desse pecado, despidos da graça de Deus, Cristo quis nos colocar na comunhão com o Pai. Não faz sentido o batizado, revestido da graça, desdenhar da salvação de Cristo. A permanência no pecado é gravíssimo. Essa permanência no pecado, sobretudo o pecado grave, isso gera iniquidade. Isso pode gerar perdição eterna. Insistir nisso. Mas não é porque Deus não quer perdoar, é porque a criatura se fecha. Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça. Nós temos que rezar e pedir pela nossa conversão. Eu gosto muito lá na paróquia de rezar aquela oração que o anjo de Portugal ensinou às crianças de Fátima. Que é uma oração de reparação, de ato de fé, de esperança, de caridade. E ao mesmo tempo pede pela conversão dos pecadores. Mas quando nós falamos isso, conversão dos pecadores, rezamos o texto, conversão dos pecadores, não posso esquecer que eu sou o primeiro. Eu tenho que ser o primeiro a assumir que sou um pecador. Porque a cura só pode acontecer se a pessoa toma consciência de que ela é doente. O alcoólatra, não adianta a esposa ou filhos, ou sei lá, falar. Não, a pessoa tem que tomar consciência que ela é doente, ela precisa de um médico. Tem que correr atrás. Portanto, na igreja, nós temos todos os meios necessários e ordinários para a nossa salvação eterna. É tão absurdo o católico se perder com tudo o que nós temos. Com este sacramento da penitência que vai nos colocar na amizade com Deus. Um grande exorcista, padre Forté, acho que ele é espanhol, ele disse que o exorcismo tira o demônio do corpo, mas que a confissão tira da alma. Às vezes depara com um monte de católico, tudo com medo. É um tal de que gente fez alguma coisa e que isso vai me fazer mal. Não. Estejamos unidos ao Senhor na graça. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a Escritura. São João da Cruz vai dizer que o demônio teme uma alma unida a Deus como o próprio Deus. E como que a alma está unida a Deus? Em estado de graça. Como eu vou conquistar esse estado de graça? O sacramento da penitência. Portanto, é preciso essa disposição até para beirar o sacramento da comunhão. Alguns, para justificar a comunhão sem confissão, diz: Jesus disse, tomai todos e comei. Não. Não vamos olhar por esse lado, não. É como alguém que está doente, está no CTI. Precisa se alimentar. Mas quem está no CTI pode comer feijoada? Pode. Pode até ter vontade. Mas dá e passa. Tem o alimento próprio.
uma feijoada no CTI, uma rabada, coisas do gênero, não vai fazer bem. Mas é comida feijoada, mas nessa situação não. Quando ele sai, vai se recuperando, ele vai poder comer depois, né? Então, ou seja, não está em estado de graça, a comunhão não traz salvação. Isso é sacrilégio, você receber a comunhão de qualquer jeito. Não precisa de ter uma mente também doente com relação ao pecado, que é quase sair do confessionário, tem que entrar na fila de comunhão, que naquele ínter já pode... Nem 8, nem 80, né, gente? Nem trazer um tribunal dentro de si, porque Deus é paciente conosco, né? Nós também temos que ter paciência. A parábola do joio e do trigo. Arranca o joio? Não, deixa crescer. Na natureza, joio não vai virar trigo. Na igreja pode acontecer isso. O joio pode ser transformado. E toda a nossa vida espiritual, o crescimento, o progresso nela depende da busca com frequência desse sacramento. São os dois sacramentos que mais recebemos: confissão e comunhão. Na confissão, o sangue redentor de Cristo me lava dos meus pecados. A graça que perdi na prevaricação do pecado, recobro. Na comunhão, o corpo sagrado de Cristo é alimento. Então vamos pedir a Nosso Senhor que nos conceda essa graça de ter todo esse cuidado, de confissões bem feitas também, não é confessar de qualquer jeito. Deve preceder até mesmo a correr esse sacramento, quando não se tem ainda o arrependimento tão sério, pedir a Deus: Senhor, me dá consciência da gravidade do meu pecado, me dá arrependimento. E não tem coisa melhor do que a contemplação de Jesus crucificado. A contemplação de Jesus crucificado precisa tocar no mais profundo de nossas almas. Todo o sofrimento de Cristo foi por nós, foi pela nossa salvação. O mínimo que nós podemos fazer é corresponder com o Senhor, através de uma vida digna, através de uma vida mais próximo possível do Evangelho. Quanto mais a gente se entrega a Cristo, a gente vai sentindo ojeriza ao pecado. Uma alma que está toda entregue a Cristo não sente prazer no pecado. Vai se desvencilhando. Essa obra de Jesus, ela vai acontecer na medida em que nós nos abrimos. E o Senhor tem muito que trabalhar em nós. Então, que durante esse novenário, aí refletindo sobre os sacramentos, e hoje o sacramento da penitência, isso possa concorrer para o progresso espiritual de cada um de nós, e ao mesmo tempo manifestar sempre o desejo de estar na comunhão com nosso Senhor. Amém.